Olá, nesse vídeo eu falarei sobre uma biblioteca e um instituto de pesquisa em que trabalhavam as mentes mais brilhantes do mundo antigo. Estamos falando, é claro, da Biblioteca de Alexandria, que foi o primeiro instituto de pesquisa na história do mundo onde se estudava praticamente tudo. Se fosse possível viajar no tempo e voltar ao passado, com certeza conhecer essa biblioteca em seu esplendor seria algo simplesmente magnífico. Um verdadeiro sonho para todos nós que somos amantes do conhecimento. Esse vídeo é o 14º da série que buscará contar toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e peço um favorzão seu que é para deixar aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Embora tenha partido de Alexandre, a ordem para a construção de Alexandria, a ideia de erguer uma grande biblioteca na cidade foi de Ptolomeu I. Esse ser iluminado chamado Ptolomeu I foi um general macedônio que governou o Egito após a morte de Alexandre. O acervo da biblioteca teve como ponto de partida a biblioteca do filósofo grego Aristóteles, que estava em poder de Ptolomeu. No século I a.C., esse acervo chegou a reunir aproximadamente 700 mil manuscritos. Todo o conhecimento do mundo antigo já esteve abrigado por entre as paredes dessa biblioteca, e podemos concluir de algum modo que foi daqui que teve início a grande jornada intelectual que possibilitou ao homem alcançar o espaço no século XX. A genialidade florescia nesse espaço. Além de Eratóstenes, havia o astrônomo Hiparco que mapeou as constelações e estabeleceu o brilho das estrelas. E havia Euclides que sistematizou de forma brilhante a geometria. Havia Dionísio da Trácia que definiu as partes do discurso como substantivos, os verbos, etc. Ele fez para o desenvolvimento da linguagem o que de certo modo Euclides fez para a matemática. Havia Herófilo, que era um fisiologista que identificou o cérebro e não o coração como sendo o centro da inteligência humana. Havia Arquimedes, que pode ser considerado como o maior gênio mecânico. E havia também o astrônomo Ptolomeu, que compilou muito do que é hoje em dia a pseudociência astrologia. Havia o historiador Berossos, que escreveu em 3 volumes a história da Babilônia. Havia também uma grande mulher que foi brilhante por nome Hipátia, que era uma filósofa neoplatônica, matemática e astrônoma. Os reis gregos do Egito que sucederam Alexandre apoiaram veementemente o desenvolvimento científico. O maior tesouro da biblioteca era sua gigantesca coleção de livros. Os organizadores da biblioteca vasculharam todas as línguas e culturas do mundo à procura de livros. Agentes eram enviados ao exterior para comprar bibliotecas inteiras. Todos os navios comerciais que atracavam no porto de Alexandria eram revistados à procura de livros, os quais eram copiados e depois devolvidos aos donos. Todos esses livros ficavam armazenados na biblioteca. Em seu apogeu, a biblioteca chegou a conter aproximadamente 1 milhão de pergaminhos. Seria maravilhoso ter acesso a todos esses conhecimentos produzidos nesse anfiteatro do saber, porém algo trágico e terrível aconteceu. Em 47 a.C., a biblioteca sofreu um enorme incêndio que destruiu cerca de 40 mil de seus manuscritos. Só de pensar no tamanho dessa tragédia para a história humana dá um aperto no coração. Apenas uma pequena fração dos trabalhos sobreviveu ao longo do tempo. Mais tarde, em 415 d.C., outras centenas, talvez milhares de textos foram para o fogo por ordem de Cirilo, bispo católico de Alexandria, sobre a acusação de paganismo. O golpe final ocorreu em 642, quando os árabes muçulmanos ocuparam Alexandria e destruíram o restante do acervo. É algo realmente muito triste. Eu sei que você também está triste, assim como eu fiquei ao saber de tudo isso. A história da biblioteca, entretanto, não termina aí. Em 2002, o governo egípcio inaugurou em Alexandria a Biblioteca Alexandrina, cuja construção contou com o patrocínio da Unesco, que é um órgão da ONU. Edificada no mesmo lugar em que se erguia a anterior, a nova biblioteca ocupa um edifício de 10 pavimentos e tem capacidade para 7 milhões de livros, textos e documentos. Para concluir, vale destacar que a Biblioteca de Alexandria foi mais que um repositório de obras, e durante séculos constituiu um notável polo de atividade intelectual. Sua influência pôde ser sentida em todo o mundo helenístico, não apenas por meio da valorização do conhecimento escrito, que levou à criação de outras bibliotecas nela inspiradas e à proliferação de manuscritos, mas também por meio do trabalho de seus acadêmicos em numerosas áreas do conhecimento. Teorias e modelos criados pela comunidade da Biblioteca de Alexandria continuaram a influenciar a
ciências à literatura, à filosofia, até pelo menos a Renascença. Além disso, o legado da Biblioteca de Alexandria teve efeitos que se estendem até nossos dias, e ela pode ser considerada um arquétipo da Biblioteca Universal, do ideal de armazenamento do conhecimento e da fragilidade desse conhecimento. No próximo vídeo eu falarei sobre o Farol de Alexandria. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esses conteúdos em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei uma sugestão bibliográfica para você se aprofundar no tema. O livro indicado possui link na descrição caso você queira adquirir essa obra em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o Farol de Alexandria. Um grande abraço e tchau, tchau.